Bom dia, rapaz! E tudo bom? Pessoal, quero conversar com vocês acerca da compra da propriedade rural, tá? Algumas pessoas, elas são muito inteligentes, muito ocupadas com a questão do sistema, do urbano, estão lá trabalhando, nossa, sou um baita administrador, mas elas esquecem que aqui é um pouco diferente, tá? Aqui é necessário ter alguns pontos de atenção porque senão a gente é passado para trás ou até mesmo a gente pode perder dinheiro, tá? Então, eu queria compartilhar com vocês algumas dicas, porque na semana passada e já faz algum tempo algumas pessoas têm me procurado para perguntar dicas, tá? Então vamos lá. Primeira dica: terreno sem escritura pública vale a pena? Não, pessoal, não vale a pena. E eu vou explicar o porquê. Apesar da pessoa que vender para vocês pode ser muito honesta, ela pode prometer para vocês um baita de um terreno com uma grande extensão de terra. Um terreno sem escritura pública, ele pode, em algumas prefeituras, em alguns lugares, eles podem não ter permissão para serviços da prefeitura. E sim, tipo, você não vai poder chamar a prefeitura para fazer serviços no seu terreno, fazer estrada, tirar árvores que caíram e tal. Você também pode não ter acesso às empresas de energia elétrica, tá? Pode não ter acesso à luz e outras benfeitorias, tipo coleta de lixo e tal. Isso porque a prefeitura ela exige do proprietário, pelo menos a nossa aqui, eu não posso falar por todas porque o Brasil é muito grande, mas aqui no sul do Brasil isso é muito recorrente. As prefeituras elas não ligam, elas não conectam energia, por exemplo, em terrenos que não têm a escritura pública, tá? Então fiquem atentos, prestem atenção na hora de comprar um terreno, façam toda a documentação correta. Tem muita gente bem intencionada que vai vender partes do terreno e vai oferecer um rabicho de eletricidade para você. Só que essa pessoa, pessoal, ela pode falecer. Aí essa responsabilidade por ceder energia elétrica, ela vai recair sobre outras pessoas e você pode se dar mal, tá? Então é importante que você tenha essa noção. Uma outra questão que eu acho importante é o tamanho desse terreno. É importante dizer que a legislação exige que o terreno tenha pelo menos 2 hectares. E algumas prefeituras, elas exigem que o terreno tenha 3 hectares. Há exceções a essas regras em terrenos de escritura pública? Pode haver. Porque, por exemplo, o terreno tem escritura pública, porém a prefeitura foi e fez uma estrada e tirou uma parte do terreno. Você acabou tendo que vender para a prefeitura passar uma estrada. Então, é possível que esse terreno não tenha mais 2 hectares, mas o proprietário vai ter a escritura pública, tá? Aqui na nossa cidade, o mínimo permitido são 2 hectares. E por que é importante ter um terreno nesse tamanho? Porque os incentivos do governo, muitas vezes, eles incidem para esse tipo de propriedade, tá? E também para você fazer uma escritura pública, isso é necessário, ele tem que ter esse tamanho mínimo. Então, 2 a 3 hectares. Há uma relativa confusão, por exemplo, a gente aqui tem uma chácara. A gente chama de sítio porque no nosso estado se convencionou a chamar propriedades de 2 hectares, propriedades no interior, de sítio. Só que o nosso terreno é conhecido como, para fins de titulação, nomeação e tal, como uma chácara, tá? Acima de um determinado tamanho é que vai ser considerado sítio. Eu acredito que sejam 10 hectares. Mas até lá é apenas uma chácara. E apenas não, tá? Porque é um terreno grande, é um terreno com bastante área. E é importante que vocês fiquem ligados para não meterem os pés pelas mãos comprando uma propriedade muito grande que vocês não vão dar conta de lidar. E eu acho que esse é o nosso terceiro ponto, tá? Cada pessoa, em média, dá conta assim, de uns 5.000 metros da sua família. Então, quanto maior o terreno, mais dificuldade você vai ter para botar ele em ordem. Isso implica em contratação de pessoas. Então, se eu tenho uma pastagem de 15, 20 hectares,
eu obrigatoriamente vou ter que contratar máquina, eu obrigatoriamente vou ter que fazer algumas coisas para tocar esse terreno. Um terreno menor, que seja proporcional ao número de habitantes, por exemplo, um terreno de 2, 3 hectares, ele pode não dar um super dinheiro, mas para um projeto inicial ele pode ser mais indicado, até para que você se acostume e não meta os pés pelas mãos gastando muito. Então, o que eu vejo aqui é muita gente comprar um terreno grande e não dar conta e ter que chamar caseiro, ter que chamar alguém para roçar terreno, ter que chamar alguém para limpar a casa. Isso é muito recorrente, tá, pessoal? Então é importante. Uma outra questão que é importante na hora de comprar um sítio. Fiquem atentos, fiquem muito atentos às estradas, tá? Parece que é uma coisa boba, porque eu tenho uma caminhonete gigante. Não vai dar problema nenhum, Guilherme. Ih, imagina, eu adoro, gosto de fazer trilha, eu sou acostumado. Gente, uma coisa é o nosso lazer, outra coisa é o nosso dia a dia. Se você vai ter um sítio de final de semana, beleza, tudo certo. Você pode vir aqui de caminhonete e ir embora. Já que você que quer trabalhar e ter um negócio rural como a gente tem, é importante que tenha uma boa estrada para escoamento. Por exemplo, você vai fazer uma criação de galinhas poedeiras. Para sair do seu terreno e para ir até a cidade, você vai ter que carregar esses ovos. Então, o risco de quebrar, o risco de você ter problemas no transporte é muito grande. Então, vamos lá. É importante que essa estrada tenha um mínimo de qualidade. A gente aqui no município que reside tem alguns problemas com relação à estrada. Inclusive, a gente tem feito uma volta maior para ir para outro município para levar a nossa produção, para evitar quebra, para evitar problemas. A gente tem custo com manutenção de carro quando passa numa estrada muito ruim. E apesar disso, eu posso dizer para vocês que a nossa estrada aqui nem é tão ruim. Ela é uma estrada até boa. Infelizmente, o governo do nosso estado aqui, ele está há anos enrolando para fazer uma manutenção, para fazer um asfalto decente. E a gente não está chegando lá e parece que agora a obra já está sendo feita e parece que agora, só em 2026, essa obra vai ser concluída. Então, vocês entendem que a gente tem uma boa estrada, infelizmente o governo começou a fazer uma obra, ele não concluiu, mas esperamos que até 2026 essa obra esteja conclusa e que o governo do estado tenha asfaltado tudo. Então é isso, essa obra vai terminar e a gente vai ter uma estrada boa. O problema é que vai levar muitos anos. Então a gente tem que ficar atento, tá? Outra coisa, terreno em área de morro ou terreno plano. Eu aconselho para quem quer trabalhar com questões rurais que o terreno seja plano, tá? Por quê? Porque facilita o trabalho. É muito importante que você tenha facilidade no manejo desse terreno. Então, assim, vai fazer um plantio em linha reta é muito mais fácil, você cansa menos, especialmente para quem tem um pouquinho mais de idade, tá? Então, vamos lá, vamos pensar. Se eu vou trabalhar com pecuária, de repente não seja tão necessário, mas imagina correr atrás de uma cabra ou de uma vaca no alto do morro. Você tem que ter um condicionamento físico, pessoal. Assim, ó, é muito difícil, é um processo bem cansativo. Então eu aconselho para quem não tem esse preparo físico todo que procure terrenos não necessariamente planos, mas com menos área de morro, porque imagina subir num terreno íngreme para ir atrás de uma vaca que saltou, para ir colher uma fruta, enfim, é um pouco complicado. Já se você quer fazer um projeto turístico, de repente áreas de morro são mais bonitas. Então você pode ter uma cachoeira, você pode ter um mirante, enfim, há uma série de coisas que você pode ter nesse terreno, né? Então, você tem que ver o que você vai querer. Não é o que eu estou falando, pessoal, não é uma exigência, assim, não é uma regra. Mas eu estou vendo pela nossa realidade. A gente aqui tem um terreno em área plana. Então facilita muito na hora do plantio, não cansa tanto. A gente vai estar lidando, a gente está lidando
com enxada às vezes não precisa fazer uma curva de nível, não precisa estar tão preocupado. Enfim, é importante que vocês fiquem atentos, tá? Eu acho que para algumas dicas iniciais essas seriam muito importantes. Então, a questão da escritura pública, a questão da área de morro, da área plana. Uma outra dica que eu deixo aqui, eu acho que essa é para finalizar. Muita gente muita gente faz vídeo perguntando se é mais compensatório trabalhar com pecuária ou trabalhar com agricultura. E nesse ponto, após vir morar aqui e ver as coisas, ver a realidade, e a minha realidade, a realidade aqui das pessoas com quem eu convivo, eu indico para quem não vai morar num sítio que não tenha animais. E por que eu digo isso? Eu acho que esse é um primeiro ponto. Porque o custo com pecuária é um pouco mais alto para quem está querendo um projeto, um início. E fora isso, os animais eles exigem um pouco mais de atenção. Eu, por exemplo, estou aqui gravando as coisas e eles já estão ali meio que brincando, meio que brigando. Então, o animal a gente tem que estar o tempo todo atento, tem que estar o tempo todo em cima, porque senão pode ocorrer algum problema. Já tivemos caso aqui de vaca atolar, não a nossa, a gente não tem vaca, mas vizinho, a vaca atola, e aí fica 2, 3 dias sem uma assistência porque o vizinho não mora aqui. Enfim, é importante que vocês fiquem atentos para não fazerem mal para o animal mesmo. Então, nesse início de caminho, eu sempre aconselho as pessoas, por mais que amem, por mais que gostem, por mais que, não tem problema, porque eu vou dar uma cuidado, eu vou nos finais de semana, que não tenha, tá? Até mesmo porque a pecuária, ela não é um negócio tão lucrativo quanto a agricultura, tá? Tenho feito alguns cálculos, a produção agrícola, às vezes um produto de horta, por exemplo, orgânico hoje, você em 500 metros consegue tirar 5, 6 mil reais, às vezes mais, se tiver valor agregado, enquanto pecuária você vai ter que criar o bicho, às vezes tirar um leite, depois ainda fazer um processamento desse leite, porque só o leite, gente, é muito, 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 como é que eu posso dizer, pouco lucrativo. Tem quem consiga? Tem quem consiga. Só que numa mesma área em que você pode fazer uma produção leiteira, você pode plantar 1 hectare de, sei lá, mirtilo, que é uma fruta de grande valor agregado, que vai gerar para você muito dinheiro. Então, no início de sítio, eu aconselho vocês a irem lá, separarem pelo menos uns 1.000 metros, plantarem alguma coisa e tentarem vender. Porque eu acho que é mais fácil você aprender a lidar com a venda do que tentar tirar um grande valor de uma pecuária que não é tão valorizada assim. Dá para ter pecuária? Sim, e eu aconselho que após vocês terem esses produtos mais agricultáveis, que são verdes, né? Vocês aí tenham um projeto para ver se vocês conseguem lidar com aquilo. A gente aqui está trabalhando com galinhas poedeiras. Eu acho que de todas as criações, a que melhor se adequa a espaços pequenos são das galinhas poedeiras, porque as galinhas poedeiras elas colocam ovos e elas produzem muito. Eu fiquei assustado quando a gente começou a criar. Então, de repente, galinhas poedeiras no início, mas assim, se você for residir no terreno, porque se não for residir no terreno, você vai ter problemas e ter que contratar alguém. É impossível que você tenha essa disponibilidade de vir todo dia. Às vezes tem gente que compra terreno a uma distância de 1 hora, tá, da cidade. Outra dica, terrenos longe da cidade. Ou você tem um projeto muito consolidado, ou não compre. O ideal é que você tenha
um terreno mais próximo da cidade para poder escoar sua produção. Mesmo em cidade do interior, pessoal, mesmo em cidade do interior, produtos orgânicos, produtos com uma preocupação maior, agricultura familiar, produtos de agricultura familiar de maneira geral, que tem uma menos quantidade, que não são do agronegócio, que tem uma quantidade menor de agrotóxicos, eles são muito valorizados. Então, é importante que você, na hora de comprar esse sítio, preste atenção e tente comprar o mais próximo possível. Sei que para muita gente não é algo viável, porque está longe mesmo do município, mas para quem puder selecionar, mesmo que pague um pouco a mais, estou falando um pouco a mais, não muito a mais, tá? Mesmo que pague um pouco a mais, vale a pena, tá bom? Pessoal, eu agradeço a audiência de vocês, tem sido muito bacana produzir conteúdo e eu falo com vocês, eu creio que na semana que vem, tudo bem? Abraço!